Vocês pediram e ele voltou. Hoje a gente tem um episódio de novo com o nosso querido Júnior. A gente vai discutir as temáticas mais diversas, a gente vai falar bastante sobre bullying hoje, a gente vai falar um pouco também da comunidade LGBTQIA+, dentro das escolas. Ele vai ajudar hoje na discussão, sendo alguém que é professor, tem sua própria vivência nos dois âmbitos, tanto como aluno e tanto como professor, que a gente já discutiu. A gente teve um episódio super legal com ele, que a gente discutiu um monte de coisa, né? E se você ainda não olhou, vai lá dar uma olhada. A gente falou sobre, acho que o nome do episódio ficou como Saúde Física e Mental. E é isso. E, enfim, para começar hoje, queria só te introduzir, queria também te dar a oportunidade de se introduzir para as pessoas de novo, para alguém que talvez não tenha visto o primeiro episódio. Como você tá, Júnior? Tudo certo? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu amei, na verdade, estar aqui aquele dia e é muito bom, de repente, voltar. Até porque o papo foi legal, foi tudo muito gostoso, foi bacana, fluiu, né? Muito, muito. E a gente foi conversando, a gente foi do Iapoca ao Chuí, assim, sem nem perceber. E quando a gente viu, falaram, acabou, vamos lá. Exato. E aí, acabou, né? Precisava demais. Exato. E aí estamos aqui de volta para mais uma vez. Excelente. E você, Theo, como você tá? Tudo certo? Cara, eu tô tudo bem. Tudo bem comigo e com você? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Então eu queria já começar te perguntando, Júnior, queria começar, assim, que você falasse um pouco como foi sua vivência, primeiro como aluno, depois como professor, mas a gente vai também, né, te cortando, fazendo perguntas, e só para você já começar falando um pouco sobre como foi essa sua trajetória dentro desse âmbito escolar, que é um âmbito que a gente sabe que é um pouco complicado, né? Assim, eu falo que, na verdade, graças a Deus, tudo que eu fiz até hoje, eu gosto muito, eu amo o que eu faço. Desde a época de academia até agora dando aula, já há 4 anos dando aula. E é muito prazeroso, sabe? É gostoso você ver, de repente, a evolução, é gostoso você perceber, de repente, a confiança, como a gente estava conversando enquanto a gente estava aqui, antes de entrar, sobre essa proximidade com o aluno, de repente mostrar para ele perceber que não é apenas um professor que está ali num pedestal, que é todo poderoso, não. Somos iguais. E é interessante que, assim, apesar de tudo isso, a gente zoa, a gente dá risada e tal. Só quando eu chamo eles pra Sala de aula pra coisa séria, tipo, ó, não, agora é sério. Eles me respeitam, eles sabem entender. Então, assim, é você saber dosar e hoje em dia tá bem complicado até em questão de bullying, em relação a muitas coisas, na verdade, que a gente enfrenta nas escolas. Então, assim, tá bem complicado. E fora que, principalmente hoje com as mídias sociais, a galera não quer fazer nada, né? Ninguém quer fazer nada. A galera só quer, na verdade, tipo... Ai, não quero ser CLT. Cara, meu pai falou isso. Eu falei disso com meu pai essa semana. Porque ele falou que, tipo... É muito louco que hoje no Brasil, você ser CLT é ser visto como algo, tipo... que não é bom, assim. Cara, CLT, que é a coisa mais... segura, normal do a mundo. coisa mais normal. Um trabalho. Que na verdade com as mídias sociais e com a rede social, com a internet, acaba que as pessoas começam... A gente estava até conversando também antes de entrar no ar. Você começa a vislumbrar muita coisa. E você começa a ver que, de repente, aquele fulaninho que ganha milhões, porque, de repente, ele está nas redes sociais, e você acha que é uma regra. Todo mundo é daquele jeito. A vida é assim, né? E não é. Então, assim... Eu sempre falo assim, tanto que, por exemplo, nas minhas aulas, quando eu vou apresentar trabalho ou qualquer coisa assim, eu sempre gosto de fazer uma roda de conversa. Eu não gosto de colocar a pessoa exposta nem nada. Se a pessoa quiser ir lá na frente, tudo bem. Se não quiser, a gente vai ficar sentado conversando. Porque eu sempre falo assim, nem todo mundo nasceu para estar na frente das câmeras igual vocês. Nem todo mundo nasceu com a oratória, que vai conseguir falar. Vai ter aquela galera que vai ser home office e vai estar feliz sendo home office. Eu não consigo. Tipo assim, eu não consigo ficar, sabe... sozinho, sem falar, sem conversar. Eu gosto de coisa nova, Então, assim, eu preciso desse contato. Já tem gente que não. Então, por isso que eu acho interessante a gente sempre dar os espaços, respeitar esses espaços. Porque nem todo mundo vai querer ali na frente falar... Vocês, tipo, vocês estão aqui. Na sala de vocês, na escola de vocês. Quantas pessoas têm coragem de fazer uma coisa dessa? Cara, não sei. Poucas, eu imagino. Mentira. É que é uma oportunidade também, né? Tem isso, tipo, a gente teve a oportunidade de estar aqui. É difícil você ter essa oportunidade, mas
Mesmo assim, eu diria que porque pouco. também tem muita coisa com pais, sabia? Porque, tipo, acho que é uma mistura do que a gente acha legal fazer isso, mas também que nossos pais deixam a gente fazer Mas é que também, isso. assim, além de tudo isso, existe a predisposição, de repente, de você não ser tímido, você sabe, você ter essa ousadia, essa coragem de... Não é como, de repente... As pessoas, elas gostam, por exemplo, nos stories, ficar no celular, porque ali é ela e tá tudo tranquilo. Quando, de repente, você vai para um lugar assim, que, de repente, é mais aberto, é mais amplo, a conversa, ela fica vai para além, nem todo mundo tem coragem. Fora do seu domínio, assim, Exato. né? Nem todo mundo tem coragem. Até porque a timidez, ela tá aí, né? Ela é real, Ela é né? real. E tem pessoas que têm isso. Exato. Eu gosto de dizer que eu não sou uma pessoa muito tímida, eu sou bem extrovertido, mas assim, eu consigo entender bem. É que eu acho que tem coisas que me ajudaram a ser menos tímido, tanto coisas que eu fiz, quanto Você estava comentando que pessoas... você faz teatro. Isso Eu ia já- falar exatamente isso agora. Eu e o Theo somos pessoas que fazemos teatro e, cara, querendo ou não, isso não vai tirar a sua timidez de jeito nenhum, mas isso te ajuda a Sim, ter a uma desenvoltura. confiança e uma desenvoltura, exato. Tem muita gente que fala que me ajudou muito a ter desenvoltura para eu falar e também ter confiança de falar com as pessoas, porque, tipo, não é que antes eu não falava com as pessoas, mas, sabe, eu era mais tímido, eu não gostava tanto de falar com as pessoas. Hoje eu sou igual a você, eu não consigo me imaginar num home office, eu preciso ter o contato com as pessoas, assim. dá. Já eu conheço pessoas da minha família, amigos meus, que eu tenho certeza que são pessoas que estão pouco se importando, sabe? Ainda mais agora que, de repente, o processo de pandemia nos colocou para dentro de casa. Então, muitas empresas colocaram as pessoas, de repente, no home office. E aí, agora, esse negócio híbrido, tem muita gente que nem quer, não gosta. E não se vê assim. Então, é muito louco, de repente, a gente vê como as coisas mudaram, como as coisas foram transformando depois desses anos que nós passamos. Mas Sim. eu acho que aí o importante mesmo é saber entender que cada um tem suas diferenças e cada um tem seus gostos, assim. Igual tem gente, igual você falou, que nasceu, talvez, que sempre gostou de ser mais extrovertido, ou então gente que com o tempo foi aprendendo a ser mais extrovertido, a falar com todo mundo. Tem gente que, às vezes, só gosta de ficar sozinho mesmo. Exato. E tudo bem. E você sente isso bastante, eu acho, na escola, né, Júnior? Sim. Você, como professor, a escola é um lugar diverso. Na sala de aula, por isso que, assim, ó, é por isso que, como eu comentei, eu gosto de respeitar os espaços. Existem professores que, de repente, assim, eles querem que você apresente lá na frente e pronto, não sei o quê. Tanto que vira até meio um terrorismo. E eu sei como era isso. É que eu sempre fui muito, sabe, tranquilo. super de boa em relação a isso. E aí, de repente, se eu não soubesse aquele assunto, eu enchia a linguiça, ia falar, e aí, às vezes eu tirava 10 e a galera que, tipo, estudou um monte tirava nota mais baixa que eu. Mas é que eu sempre gostei de falar, sempre gostei disso. Sim. E nem todo mundo gosta. E é importante respeitar isso. Então, por isso que eu gosto de fazer dessa forma, respeitando os espaços de cada um. Tanto que nós fizemos agora uma apresentação, estávamos falando sobre trovadorismo. E a gente começou, e eu sempre gosto de repente, eu introduzo, e aí eles vão, eu vou perguntando, falo, tanto que eles até, a galera que está comigo agora, estava com outro professor no ano passado e era diferente, né? Sim. E aí eles comentam que eles tinham muito medo. Porque assim, você fica ansioso. Sim. Para prova, para qualquer coisa, para tudo você fica ansioso. De repente, você vai ter uma gravação, por exemplo, você vem eu estava super ansioso para vir para cá. Só que daí a minha ansiedade ela não me trava, mas tem gente que a ansiedade trava. Sim. Então a gente, por isso que é importante a gente respeitar limites. E eu acho que outra coisa também que na escola a gente tem que entender que o estudante, ele não é só um estudante também, né? Você está lá como aluno, mas você tem muitos outros papéis. Você tem como um filho, você tem seus amigos, então Exato. você traz para a escola muitos outros problemas, outras questões das outras camadas da sua Tem vida. várias assim. relações dentro da escola. Tem várias Relação relações. profissional, Exato. tem relação de amigo, tem Aham. relação Pessoal. familiar, pessoal. Exato. Então, tipo, é um espaço que tem que cuidar e Balancear. Exato, tudo isso. E é legal que tem assim, por exemplo, igual eu tô com uma turma, tô com várias turmas que eu tô desde o ano passado. Então peguei eles no ano, tô agora no primeiro e formei eles, fui padrinho de formatura deles e tal. Então assim, aí a gente vai vendo a evolução. Muitos nem falavam, não conversavam, nada. Nem, por exemplo, se eu pedisse para ler alguma coisa, já se tremia, não queria ler. Uhum.
E a gente vai vendo essa evolução, porque quando a gente respeita o espaço do outro, ele vai percebendo que aquilo não é tão difícil. Ele vai sentindo confiança. E aí, é nesse ponto da confiança que você vai começando a quebrar isso e você vai começando a deixar a pessoa à vontade, para de repente ela perceber que não é um bicho de sete cabeças. Você pode sim ler, você pode sim conversar, você pode sim... E é legal você ver essas evoluções. Desculpa, Não, é porque ele tinha falado um negócio que me chamou muita atenção, que era sobre a pandemia. Porque acho que, inclusive, a gente podia até trazer isso para falar um pouco sobre o grande tema do episódio de hoje, que a gente ia falar um pouco mais sobre questão do bullying dentro das escolas, né? E eu queria te perguntar, porque você começou a dar aula depois da pandemia, né? Ou foi? Então, você acha que a pandemia assim, eu Impactou, imagino que eu saiba a sua resposta, mas se ela impactou, de que maneiras ela impactou, principalmente com essa coisa de bullying, com essa coisa de insegurança que tem muito dentro da escola, né? Hostilidade, que é uma coisa que pelo menos eu sinto muito no ambiente escolar, que tipo, ele tenta te moldar em vez dele se moldar para você. Eu não sei se isso faz sentido, pode adicionar. Eu concordo super com o que você falou, e sobre essa coisa do ambiente escolar te moldar em vez do contrário, assim, eu tenho um professor de português que eu gosto muito, que ele sempre fala que um dos ambientes mais agressivos, por assim dizer, mas onde existem relações de violência, muitas vezes, no conceito de você se adaptar a um outro padrão, é na escola, assim. E como você vê isso? Igual, então, é que, na verdade, assim, ó, eu acho que, no geral, a pandemia, ela veio bagunçou muita coisa, né? Eu lembro que a gente falava lá no meio da pandemia que a gente ia sair melhor, que a gente viu, na verdade, foi o oposto. A gente saiu muito pior. Enquanto sociedade, em qualquer âmbito, em qualquer lugar que a gente for colocar. E na escola não é diferente. Nós ficamos mais introspectivos, e aí agora a gente está começando a soltar. Os alunos, a gente vai percebendo que estão soltando agora sem celular, então está delicioso. Porque a gente não tem mais essa divisão de atenção. Tá. Sim. Tanto que, assim, por exemplo, agora eu consigo dar minha aula sem ter que parar o tempo todo, sem ter que chamar a atenção. É lógico que a gente, às vezes, vê alguém assim, por exemplo, agora você fala assim, você está enganando quem? Aí, às vezes, eu fico com uma coleção de celular na minha mesa, assim, porque já que não sabe respeitar, tem que pegar, né? Aí eu pego. E aí, até teve só abrindo um parênteses, que uma aluna chegou para o vice-diretor, você não vai pegar, você não pode. Só que na lei, a gente está amparado agora pela lei. Antes a gente não podia. Agora, com a lei, a gente pode, a gente tem autonomia para isso. Então, não adianta. Se você foi pego, eu ainda sou bonzinho e no final da aula entrego. Por exemplo, se você é pego, de repente, o diretor pega, ou dependendo de algum professor, você vai entregar na presença dos seus pais. Então, você vai trazer seu pai. Aquele esqueminha que já estamos ligados. Então, assim, a pandemia, ela veio e bagunçou muita coisa. Sim. Inclusive o psicológico, a saúde mental das pessoas, do aluno principalmente. Porque enquanto você estava ali só naquela aula remota, você não precisava abrir a câmera, às vezes você nem entrava, às vezes a gente dava aula para ninguém, que meu marido ele já dava aula, né, na pandemia. Então, aí às vezes eu ficava olhando assim e falava, ninguém entrava na sala. Ou se entrava, tipo assim, entrava e saía. Nós tivemos agora, no ano passado, não vou lembrar qual foi a data, que nós tivemos que fazer algumas aulas assim. Não lembro o que foi que aconteceu. Enfim. Aula online, assim? Foi no final do ano. Eu não Inferno. lembro. Eu sei que eu tive que dar aula online, ninguém entra. O inferno. Aí o povo entrava, saía. Eu colocava atividade e ficava lá olhando, né? Sim. Mas assim, já não tem compromisso na sala. Ali Online, no computador, então? aí piorou. Nossa, cara, mas era muito ruim. Como aluno, assim, não sei o que o Theo Pra gente também era ruim. Senhor amado, eu não consegui estudar direito em casa, é muito ruim. Para mim, o princípio de você
tá na aula e você, no mínimo, tá com seus amigos e pelo menos ter conversado com eles antes da aula pra você, sabe, você sentir que tem um monte de gente ali no mesmo lugar que Sim. você. Cara, a partir do momento que você vê várias, porque você nem vê as pessoas, né? Você vê as fotinhos que Às vezes nem foto. que geralmente não é a foto da pessoa, né? Tipo, uma Meu, letra. eu não entendo o que vocês têm que agora que vocês tiram foto ou com a mão na cara, ou... não, pra quê? Aí, às vezes, começam a me adicionar no Instagram, alunos, aí eu vou olhar, tipo, meu, quem... Quem é? Tira a foto. Ah, não, isso ainda tá de boa, porque não dá pra ver. Isso quando não é pior, sabe? Tipo, aí eles, professor, te segui, você nem me segue de volta. Eu falei, Como é que eu sei quem que é é você? Quem é? Ou uns nomes muito estranhos lá, J. Nossa, tem N coisas, mas é divertido. Não, é muito legal. Mas, você perguntou alguma coisa? Que Não, você... você tá falando alguma coisa sobre pandemia, aí ver a pessoa, Isso, saber que eu ia alguém... falar sobre a questão mais forte mesmo da pandemia e como a pandemia em si, ela... Mas- Até hoje, assim, tipo, Isso. porque eu, pelo menos, vejo lá na minha escola que até hoje a pandemia deixou um impacto, principalmente em relação... Tudo bem que hoje o celular, né, tem a lei e, de verdade, na minha escola a galera, no geral, cumpre. É bem difícil você ver alguém mexendo no celular na hora do recreio e tal. Mas, além disso, eu também sinto que, tipo, a pandemia... Não sei se pode ser só uma sensação minha, mas eu sinto que a pandemia, de certa maneira, segregou mais a escola. Tipo, separou mais os grupos de amizade e que tem menos interação entre os diferentes, Então, sabe? Não na sei. verdade, assim, ó, a gente via muito isso antes. Hoje, com a proibição do celular, a coisa começou a ficar um pouco mais homogênea, sabe? Tipo, as pessoas começaram a interagir mais, você já começa a ver as pessoas conversando, interagindo, brincando, dando risada. Coisa que a gente não via antes. Antes era cada um no seu celular e ali... Então, assim, na verdade, a pandemia, ela impactou muito nisso. Tanto que quando a gente chegava no intervalo, por exemplo, você não via ninguém conversando, era muito difícil. Ou você estava conversando, estava ali conversando, mas aqui no celular. Sim. E aí, hoje, com a proibição do celular, você começa a ter uma interação maior. Então, eu acho que, na verdade, a proibição do celular, ela vem como uma nova página na educação escolar. Sim. E você acha que tem alguma relação, talvez, a proibição do celular, essa maior interação entre os alunos e o bullying em si? Então, a interação dos alunos, sim. O bullying sempre existiu. Eu vejo que, na verdade, ele só foi nos mostrando de forma diferente. Por exemplo, às vezes você vai em alguma escola, vai ter um grupo do WhatsApp, como tem lá em todas as escolas, e de repente você monta aquele grupo lá que você não vai colocar os professores, você não vai colocar ninguém, que só vai ser os alunos, aí você vai ficar falando um monte de baboseira, e aí isso faz com que, de repente, essa segregação aconteça naturalmente. Tá. Hoje, com a proibição do celular, a gente começa a minimizar isso, a diminuir esse espaço. Porque sem celular não tem como. O máximo que você vai fazer é você olhar, de repente, tirar sarro de alguém já vai olhar, já vai chamar sua atenção. Sim. Ou, às vezes, você nem vai ter coragem, porque você, no cara a cara, você não tem coragem. Sim. Você tem coragem ali na rede social. É igual, a gente vê muito falar sobre isso no X, né? Que daí as pessoas, elas vão lá, falam, mas daí, tipo, no tete-a-tete, não tem coragem. É porque na rede social parece muito que a pessoa não é uma pessoa, né? Quando você está escrevendo ali para alguém, às vezes você esquece, não esquece, mas porque as pessoas meio ignoram esse fato e escrevem qualquer coisa. Mas você falou um pouco do bullying e como a gente já conversou antes, e de novo, te dou toda a liberdade, a gente não quer ser muito invasivo, mas você como aluno, você teve alguma situação meio chata com bullying? Assim, se você quiser contar um pouco, também não precisa entrar em detalhes, não, óbvio, não mas tem problema. na sua. Eu estudei no SESI. Sei. E o SESI, não sei como é hoje, mas na minha época lá de escola, a educação física era separada, meninos e meninas. Sim. Tinha professora que dava aula para as meninas e professor dava aula para os meninos. E o professor estudava futebol. Eu até gostei de futebol, mas por conta de histórico familiar e tal, muitas brigas e tal, meu pai tinha time de futebol, eu vi meu pai quase levar tiro, umas coisas bem loucas, assim, então não tinha como gostar. Aí quando eu fui tentar jogar uma vez, eu lembro até hoje, aí tinha um cara, Maurício o nome dele. E esse Maurício, ele era muito bom. E aí, era aquela quadra de Futsal? futsal.
E aí me colocaram no gol. Porque acho que acharam que era o lugar menos pior, né? Aí vem aquela, tipo, a bola de início, né? Lá no meio de campo, o cara chutou. No que ele chutou foi direto. Foi direto Aí eu no vim, gol. no que veio. Ah, Meu, veio na minha cara, eu não quis mais. Aí eu queria jogar vôlei com as meninas. E aí meu professor de educação física me chamou de viado. Porque eu não queria jogar vôlei, porque eu não queria jogar futebol. Na época, minha mãe foi na escola e não dei nada. Então, assim, eu acho que hoje a gente vê muito mais a punição em relação ao bullying. Nós vemos que, de repente, as pessoas elas já ficam mais atentas a isso. Por mais, de repente, que às vezes seja velado, seja uma coisa um pouco mais no banho-maria, mas as pessoas hoje já têm um pouco de receio. Tanto quando acontece qualquer coisa na minha sala, por exemplo, tipo, a pessoa está lendo, por exemplo, ela engasgou, aí eu já corto. Porque a brincadeira ela só é legal a partir do momento que todos estão rindo. Se eu estou brincando e você não riu, já para. Só que as pessoas às vezes entendem porque às vezes você riu sem graça e eu acho que você gostou. E eu continuo fazendo. Tá acontecendo isso na escola. Tinha um grupinho de meninas. E elas são muito amigas. Elas devem estar vendo. Elas eram muito amigas e tal. E elas tinham essas brincadeirinhas. Estamos entre amigos, então vamos brincar, não tem problema, vamos brincar, vamos falar. E aí, tipo assim, você ria, nós dois estávamos tirando sarro dele, depois vocês dois tiravam sarro de mim, e aí ficava aquela coisa. Sei. Só que daí começou a ficar um pouco pesado e o Lucas começou a não gostar mais. Só que daí ele dava aquela risadinha sem graça e a gente achava que estava curtindo, então a gente continuava. E aí, até que chegou um momento que de repente o Lucas chega e fala assim, olha, gente, não tô gostando. E aí a gente vai falar, nada a ver. A gente não leva a sério. Não leva a sério. Tipo quando você caiu de futebol, caiu na quadra e acharam que você estava zoando. Tipo isso. E aí temos um joelho aí. Foi. Então, assim, então, é muito complicado porque nem sempre porque começou tem que continuar. Às vezes aquela brincadeira estava legal, aí de repente agora não me atinge, não toca num lugar legal. Sim. E aí não entenderam isso. Aí excluíram a menina do grupo. E aí eu, com todo aquele jeito, cuidado, tal, não sei o quê, fui conversando com elas, até que consegui fazer elas voltarem a conversar. Sim. Então, assim, é importante a gente entender o limite do outro. Nem sempre aquela brincadeira que comecei a brincar, e o Lucas deu risada no começo, se eu continuar, aquilo vai começar a ficar irritante. Entender que as coisas têm limite. Exato. Né? E aí, assim, e esse espaço, esse espaço dele, que de repente que eu não estou entendendo, aí você começa a perceber que a relação vai ficando mais chata, vai ficando mais distante, você vai se distanciando, você vai começando a ficar mais quieto. Só que as pessoas, o adolescente, principalmente, ele não consegue ver essa noção. E aí, estamos aí. Queria te fazer uma pergunta. Você falou que você teve essa situação aí na sua aula de educação física, né? Foi o próprio professor, não foi? Tudo bem, os alunos provavelmente também devem ter entrado, mas naquela época você já tinha se assumido ou você... Nem eu sabia quem eu era. Você não sabia ainda? Entendi. Então, assim, eu tinha 13, 14 anos, eu ainda era baixinho, não que eu seja alto, mas assim, era mais baixo. A minha voz, ela demorou a engrossar. Então, minha também. Então... Foi mesmo. Então, assim, todos os meninos, a maioria já estava com aquela voz e tal. E outra coisa, depois da educação física era obrigatório a gente tomar banho. E era aquele banheirão aberto. Comunitário. Eu esperava todo mundo tomar banho para depois tomar banho. De vergonha. Eu tinha vergonha. Sim. Então, assim, por conta de já sofrer esse bullying, e aí o que aconteceu? Eu comecei a me juntar com uma galerinha, aí teve olha como vai sendo, né? Aí tinha um menino na minha sala que ele não era um bom aluno. E eu sempre fui muito bom. Mesmo, de repente, quando eu cheguei no ensino médio, eu comecei a dar uma aprontadinha a mais, mas eu sempre tirava uma nota boa. É o que eu falo para meus alunos. Dá para brincar, dá para tirar sarro, dá para brincar. Mas na hora de fazer, faça direito. Então, assim, eu nunca tive nota ruim. Mas daí, quando chegava a hora, tipo assim, eu terminava de fazer, eu queria conversar, queria zoar e tal, tá tudo certo. E aí tinha um menino que ele não era muito bom. E aí... ele começou a ver que eu estava sofrendo bullying, até que teve um dia que vieram querer bater em mim, no final na saída. Esse menino veio e me defendeu. E bateu em 3 meninos. Aí sim. Aí eu cheguei dele e falei, então vamos fazer um trato? Sempre acontecer alguma coisa desse tipo, você vai me ajudar. E eu faço todas as suas atividades de casa, trabalhos, etc.
E assim, eu paguei um segurança particular. Caramba. E a partir dali ninguém mais mexeu comigo. Então, assim, lá atrás era uma época diferente onde, de repente, não se falava sobre bullying. Todo mundo tinha um apelido, todo mundo tinha o altão. Então, assim, sabe, sempre tinha alguma coisa. E nem sempre o outro gostava. Mas todo mundo tinha isso. Tanto que, por exemplo, o que eu falei pra vocês que aconteceu daquela mãe, ela fala, hoje tem muito mimimi. A mãe Do caso que aconteceu, né? Que você estava comentando um isso, pouco do menino antes. que zoou outro aluno, ele e um amiguinho zoaram um aluno porque parecia um professor, e aí a mãe vai na rede social e defende o filho dela porque estava cometendo bullying. Então, assim, e ela fala, porque é muito mimimi, todo mundo sempre zoou todo mundo, não sei o quê. Uma coisa é a gente, de repente, assim, nós estamos aqui só entre a gente, câmera desligada, e a gente está fazendo qualquer tipo de brincadeira, qualquer coisa, entre a gente. A partir do momento que, de repente, eu tenho mais pessoas, ou que, de repente, eu alcanço, mas por mais que, de repente, seja uma sala de aula, existem outras pessoas. Sim. Eu preciso ponderar o que eu vou falar. Eu preciso tomar cuidado com o que eu vou falar. Então, assim, mesmo eu, enquanto professor, eu me seguro Policio, muito. Porque, às vezes, de repente, vem alguma chacota, uma piadinha, um negocinho que me incomoda, mesmo com, tipo assim, eu sou professor, vocês estão, e me incomoda, que eu tenho que respirar para conseguir falar de uma forma que não vá ser invasiva ou muito forte, sabe? Sim. Porque se a gente não tomar cuidado... Pode ir muito rápido. Passar do limite, sabe, da conta. E você acha que hoje em dia a gente já tem uma conscientização maior, por assim dizer, talvez, do bullying, o que é o bullying e por isso essa repreensão, igual você tinha falado, diferente dos seus tempos de escola, por exemplo? Então, na verdade, sim. Tem... Sim e não. Tá. Tem Depende, essa conscientização, todo mundo sabe, Sim. só que nem todo mundo quer fazer. Isso é importante. É aquela coisa assim, tipo, eu sei que de repente pegar isso daqui, eu não posso pegar isso daqui, mas eu vou pegar só para de repente para provocar alguém ou para de repente porque eu quero que você veja que eu tô pegando e tipo, tô pegando, sabe? Rebeldia. Assim. E uma rebeldia sem causa, uma coisa sem sentido, que eu sempre que acontece uma situação dessa, eu falo, mas o que você ganhou com isso? Por quê, né? Por que você está fazendo isso? Então, assim, é muito de você colocar na balança e ponderar isso, você entender. É legal? É legal porque eu acho legal, é legal porque eu quero... Tem um aluno que ele é muito inteligente. E eu fui perceber isso quase no final do ano, que ele era inteligente. Porque ele nunca gostou de fazer nada, porque ele queria mostrar para os outros que, de repente, ele era igual aos outros. E quando eu percebi que, de repente, ele tirou uma nota boa na prova, por exemplo, ele foi o único do grupo que tirou, falei, olha isso daqui. Chamei ele para conversar, lógico, separado. Olha, nossa, que você tirou. Falei, você é um ótimo aluno, você pode brincar, você pode estar no meio deles, mas você não precisa necessariamente ser igual a eles o tempo inteiro para mostrar para eles que você é igual a eles. Não, você pode ser diferente e mostrar para eles que eles têm que ser igual a você, não você igual a eles. Esse ano também está acontecendo, eu conversei também com outro que ele era muito bom ano passado, e esse ano ele entrou num grupinho lá, e agora todos os professores estão reclamando dele. E ele era um aluno nota 10. Excelente. Tanto que, assim, por exemplo, quando eu fazia qualquer pergunta, todo mundo esperava ele responder para depois, tipo, copiar a resposta dele, sabe? E hoje já não mais. Então, assim, a influência ela é positiva, pode ser positiva e pode ser negativa. Sim. Se vocês, por exemplo, são, igual você estava comentando, que às vezes vocês gostam de ter um papo cabeça, não sei o quê, entre vocês e tal. Se vocês gostam disso, é lógico que vocês não vão querer aquelas pessoas, de repente, que só tem baboseira, só aqueles papos nada a ver, só vão falar sobre coisas que não tem sentido. Vocês não vão querer perto de vocês. Vai estar perto em um momento ou outro, mas não o tempo todo. Vocês não vão querer trazer para perto de vocês, para a vida de vocês. Vai ser amigo da escola, mas quando vocês forem para, de repente, fazer uma reuniãozinha entre vocês não vão chamar aquela pessoa. Então, aí é o momento, de repente, de vocês influenciarem essa pessoa e fazer ela entender que, de repente, ela está errada e tentar trazer ela para perto, mostrando que essa é a forma certa de agir. Até porque, não sei você, mas na minha cabeça, qualquer pessoa consegue participar desse tipo de conversa. Eu acho que é uma questão que, pelo menos para mim, demanda uma certa proximidade. A partir do momento que eu me sinto próximo o suficiente de alguém, eu não vou me reprimir de ter uma conversa que eu acho legal, independente de quem seja aquela pessoa. Pode ser uma pessoa que seja muito... Pô, eu tenho todos os tipos de amigo. Eu tenho amigo que
é zoeiro, que, sabe, aquela pessoa que não estuda pra nada, vai mal mesmo, e eu tenho outros E tá tudo amigos... bem, né? E pra ele tá tudo bem. Tipo Exato. assim, tirei 0, tá tudo E eu, certo. exato, eu tenho outros amigos que, pô, tiram 8 e começam a chorar. E eu conheço todos esses tipos de pessoas, sabe? Mas eu acho que é uma questão de que demanda um pouquinho de proximidade e demanda você saber a hora, sabe? Você tem que saber a hora de fazer É que, cada na tipo verdade, de também, coisa. sabe o que acontece? Tem pessoas que elas gostam, de repente, de ser subversiva, sabe? De ser contra. Tipo assim, se todo mundo tá indo pra lá, eu quero ir pra cá e vou mostrar pra todo mundo que tá indo pra cá e tá tudo certo, sabe? Então, assim, tem gente que gosta disso. Ela gosta, de repente, desse holofote e, assim, um holofote negativo, na verdade, mas que muitos alunos gostam assim. Muitos adolescentes gostam de ser assim. E depois, na vida adulta, acaba também levando isso, infelizmente. Mas é um perfil que, desde a época que eu estudava eu via, e hoje, enquanto professor, eles ainda estão ali. E aí, sabe o que é pior? O que acontece? Vamos supor, vocês são os que estudam. Aí tem aquele carinha que tipo, não quer nada com nada. Sim. Parece que as meninas vão só em cima dele. Aí acaba que vocês acabam se influenciando porque tipo, fala, mas ninguém quer ficar comigo. Aí você acaba querendo ser igual a ele, porque de repente você acha que é o jeito certo porque você quer pegar as minas. E quando na verdade, não é isso. E na verdade também, elas só vão ficar perto dele, daí vai ficar aquela coisa cíclica. E aí nunca dá certo, nunca dá certo, nunca dá certo, nunca dá certo. Daí... Começa, tem ali, aí acaba. Sempre assim, sempre assim. Principalmente na escola. Mas tem esses perfis de aluno, né, que a gente estava falando. E, bom, a gente já falou um pouco disso, mas eu vou retomar. Também, você falou que enquanto você tinha uns 13, 14 anos, você ainda não tinha se descoberto. Quando que você se descobriu, mais ou menos? Na verdade, sim. Eu sempre entendi que eu gostava dos dois. Só que como era da igreja, meus pais são pastores, então era aquela coisa, é do mal, é do maligno. E aí isso me fazia mal, porque eu achava que aquilo era do maligno mesmo. E aí eu ficava lutando contra aquilo e achando que de repente tinha algo errado em mim, e que essa coisa errada nunca saía. Eu orava, eu falava com Deus, eu pedia, não sei o quê, chorava. E nunca resolvia. Até que a vida foi passando. Me casei com mulher. Fui casado, casamentão, 800 convidados, a igreja inteira, mais a cidade inteira, não sei o quê. Então, assim, não que não gostasse dela, e não que de repente não fosse bom pra mim. Porque, como eu falei, pra mim nunca sempre foi indiferente. Eu gosto de pessoas. Hoje eu sou casado com um homem há 13 anos, mas assim, quando eu era solteiro, pra mim não importa. Se eu tô no rolê, eu gostei dele ou dela, beleza, não importa. Como diz o João, todas as meninas e meninos que já passaram na minha vida. Então, é sobre isso. Sim. E aí, o grande lance, na verdade, em relação a qualquer coisa, é primeiro a gente. Enquanto a gente não se entende, enquanto a gente não se aceita, não se respeita enquanto pessoa, independente da orientação, opção, do que seja, o lado de fora fica mais difícil. Porque todos os olhares, quando de repente olhar para mim, tô olhando para mim, por que tá olhando para mim? E aí quando você começa a se aceitar e se respeitar enquanto pessoa LGBTQIAP+, ou o que seja, as coisas vão começando a fluir. Meus pais, no começo não foi fácil, foi bem difícil. E aí quando eu falava de casamento, por exemplo, minha mãe falava, não sei o que, sabe? E até que daí em 2019, nós estamos juntos desde 2012, em 2019 a gente casou mesmo. E minha mãe entrou comigo no casamento. Minha família toda estava no meu casamento. Então, assim, é um espaço que você vai conquistando, só que para esse espaço ser conquistado, primeiro você tem que se entender e se respeitar. Porque eu falo, na verdade, assim, quem aceita sou eu, você me respeita. sim. E a partir do momento que eu entendo isso, em qualquer relação, em qualquer coisa, ela vai ficando mais fácil. E na escola você sente que já teve uma melhoria em relação a esse respeito? Ou você ainda vê muito um preconceito em relação a isso? Assim, ó, na verdade eu falo que a geração de vocês, se eu fosse aluno nessa época, eu acho que ia ser muito mais fácil. Porque eu acho que tudo tá mais simples. É lógico que sempre tem aqueles Zé Orelha que quer zoar, quer bagunçar. Mas assim, a grande maioria, 89% dos adolescentes, entendem e respeitam o espaço de cada um. Tanto que eu tenho alunos trans que os pais não sabem, mas que na escola eles gostam de ser identificado como um homem ou mulher, enfim. E os amigos respeitam
chamam pelo nome que quer ser chamado. Na chamada, por exemplo, tá o nome de registro, mas eu na chamada já procuro chamar o nome da pessoa que a pessoa quer, Sim. porque a partir do momento que de repente eu vou mostrando que aquilo ali é normal, os outros também vão entendendo que é normal. Por isso que de repente, assim, por exemplo, eu pinto unha, eu vou cada dia um brinco diferente. Porque eu acho importante eles entenderem que, assim, não tem nada errado. Uhum. E tá tudo bem você ser quem você quiser ser, ou você... E aí, enquanto professor, eles vão entender, eles vão vendo, e aí vão se respeitando entre eles também. Eu acho que é bem legal essa parte. Pode Não, falar, fala aí. Eu acho super interessante, assim, essa coisa de talvez você mostrar e servir como exemplo, se eu posso dizer, assim, dessa aceitação, e como os alunos vão ver em você como essa pessoa que, puxa, ele é uma pessoa que eu posso dizer que se aceita, tem esse processo de aceitação e vai criando ainda mais essa confiança de tudo que a gente já tinha falado, e a pessoa vai se espelhar em você de um jeito ou de outro. Você não acha uma influência positiva, né? Além disso, adicionando ao que você falou, é o que a gente fala muitas vezes desse programa, de vários assuntos que a gente fala, porque tem vários assuntos que a gente fala aqui que são assuntos delicados, são assuntos complicados, são assuntos que a gente sempre tem que tomar cuidado para falar também, igual a gente estava falando antes, mas que são assuntos necessários porque tem pessoas que se identificam com isso. E a gente tenta ter uma plataforma para as pessoas conseguirem se identificar e a gente sempre fala isso, né? Por isso que a gente, inclusive, dá toda a abertura para todo mundo sempre falar o que quer que a gente fale, assuntos, convidados, enfim. Você voltou porque, cara, não só a gente, o público adorou, então você vê que a gente vai construindo isso. Mas eu queria entrar em outro assunto, vou puxar outro gancho porque vou me dar essa liberdade. Que a gente estava falando antes das câmeras ligarem, que a gente sempre faz sessão pipoca, né, que é sobre séries, filmes, livros que a gente gosta. E você estava falando um pouco da série Adolescência, o nome, né? E, bom, isso já pode ser uma sessão pipoca, mas queria que você falasse um pouco sobre essa série, porque eu nunca assisti, eu particularmente, então, sei lá, queria que você falasse um pouco. Sabe o que eu mais achei interessante nessa série? É que ela mostra muito a realidade de vocês. Uhum. Vocês na frente, de repente, do pai, da mãe, de algum adulto que, de repente, é responsável por vocês ou próximo de vocês, vocês agem de um jeito. Uhum. Na escola, entre amigos, vocês são totalmente diferentes. Então, assim, essa série ela mostra muito isso, que nem sempre eu conheço tudo que meu filho faz. Porque ele em casa é uma coisa e ele fora de casa é outra coisa. Ele na escola é uma coisa, ele na rua é outra coisa, ele com os amiguinhos ele vai ser outra coisa. Então, assim, eu acho muito, muito doido, porque muitos pais compram a ideia de que o filho é exatamente aquilo que ele tem dentro de casa. E essa série fala muito sobre isso. Tanto que os pais, quando tudo vai acontecendo, sem dar spoiler, tudo vai acontecendo, eles ficam muito chocados, assim, tipo, mas como assim meu filho, sabe? Só que daí você vai vendo tudo que... Nada justifica. Mas você vai vendo como a coisa vai se escrevendo e como, de repente, acontece na escola, como a gente falou sobre o bullying e tudo mais. E aí a gente vai começando a entender. Sim. A entender o porquê que aquilo chegou naquele ponto. Uhum. Como eu falei, nada justifica. Como, de repente, eu falar que, de repente, porque você tá de verde ou de azul, eu não gostei de você, eu vou dar um tapa em você, eu vou te bater. Não é sobre isso. É respeitar, mas assim... Até que ponto, até que ponto a gente aguenta? A gente estava, como eu falei agora há pouco, às vezes eu gostei no começo, depois eu já não gostei mais. E aí, depois que eu não gostei mais, você já não me respeitou, e aí você continuou, e você continuou, e você continuou, e você continuou. E aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é mais ou menos até para isso. Porque de tanto, de repente, que a pessoa vai sendo incomodada em relação àquilo, chega uma hora que ela vai explodir. Uhum. Sim. Vira uma panela de Cúmulo, pressão. né? E assim, cada um vai explodir de um jeito. Cada um vai ter uma reação. Uhum. Eu não sei qual vai ser a sua reação nem a dele. Cada um tem uma reação diferente. Cada um vai ter uma síncope diferente. Então, é por isso que é importante, tipo, essa série é muito importante por conta disso. Que ela mostra que, às vezes, aquela idealização que o pai tem em relação ao filho não é exatamente aquilo. Uhum. Porque a partir do momento... É igual, quando desliga as câmeras e quando vocês estão na casa de vocês, É é diferente. Claro. Cada um tem seu jeito e tudo mais. E tá tudo bem. Só que
O problema é quando, de repente, o pai acredita tanto, como eu falei desse caso dessa mãe, e outros casos que acontecem na mesma escola, que os pais vão lá na escola, tipo assim, sabe, indignados, porque, como assim, meu filho? Aconteceu um caso. A menina, ela pratica bullying com todo mundo. Ela é uma amiga dela. E aí ela, com todo mundo, e fala, e não sei o quê, e tem gente que tipo, não se sente bem, e aí quando eu tô na sala, eu já corto elas duas. Só que daí começaram a fazer com ela. O que aconteceu? Ela começou a chorar, o pai dela chorou, o pai dela foi na escola para brigar, para reclamar com o diretor, porque estavam fazendo bullying com a filha dele. E eu só vi, eu não participei da conversa, mas teve um momento que eu cheguei, ela estava chorando, e o pai dela, olha como é que ela tá, não sei o quê. E minha vontade era chegar e falar assim, mas você sabe o que ela faz? Sabe quem é a sua filha? Então, essa série, ela fala muito sobre isso. Às vezes, aquilo que eu acho não é o que é. Até em relação de amigos. Às vezes você acha, de repente, que é seu super amigo, mas aí quando vira as costas, você não sabe o que ele faz. E essa série, ela fala muito sobre isso. Então, por isso que é importante a gente sempre ter esse canal aberto. Como você falou, assuntos delicados, às vezes, graças a Deus, com todos os meus alunos, eu converso sobre todas as coisas. Já aconteceu o caso de professor, de repente, falar sobre sexo na sala de aula, e os alunos irem reclamar com o diretor, e o diretor pede para conversar com eles. Porque tudo depende de como você fala, da abertura que você tem. Então, assim, não é uma coisa que eu vou chegar para você e falar assim, não é isso. Eu vou vendo até onde eu posso chegar. Então, a delicadeza. Exato. E aí é ter tato, né? Você ter noção daquilo. E é sobre isso. Em tudo, na verdade, sobre isso. Cara, teve uma coisa que você falou que eu já vi. É que aí minha referência não vai ser tão boa, o TikTok, mas tudo bem. Não, mas faz parte. Sobre todas as versões que tem de você mesmo. A quantidade de versões que existem de você mesmo na cabeça de várias pessoas diferentes no mundo Até na nossa. Bizarra, até na nossa. E, cara, é difícil até pensar que eu saiba quem eu mesmo sou. Porque, tipo, cara, isso foi uma frase que eu vi num desses vídeos, porque o meu TikTok é um pouquinho filosófico às vezes. E era tipo, você não é a voz da sua cabeça, você é quem ouve a voz da sua cabeça. E isso ficou muito comigo de tipo, nossa senhora, tipo, nem nós mesmos sabemos quem nós somos e na cabeça das pessoas tem milhares de versões da gente. Tem gente que acha você extremamente extrovertido, tem gente que acha que você é extremamente introvertido, tem gente que acha que de repente você é mais ou você... Exato, e isso eu achei muito maluco. Eu acho que também tem a ver com a série um pouco, assim, né? Ó, além dessa série, tem uma sequência de filmes que chama Fragmentado, você já ouviu falar. Já. Assista esse filme, é muito bom. Já. Fragmentado, daí tem, uma trilogia. É Fragmentado, Vidro, e daí tem um filme antigo também, que eu não vou lembrar o nome agora, que é mais ou menos por aí. E ele fala muito sobre isso, sobre as várias personalidades que a mesma pessoa pode ter. O do Fragmentado, só pra ter certeza que é o filme que eu tô pensando, é aquele cara que tem o transtorno de múltiplas personalidades, né? Então, foi um sucesso quando lançou. Foi muito bom. E fora que, assim, o ator... Depois, no segundo filme, tem o Samuel Jackson. É uma galera muito boa. Uma superprodução. Foi muito legal. E, assim, é um filme que vale muito a pena. Então, assim, igual você tá falando sobre isso daí, de repente, de várias personalidades, várias coisas. Nós temos várias coisas dentro da gente que a gente às vezes a gente tem que suprimir, entender que aquilo ali é só o que está na nossa cabeça. Mas a gente não pode deixar que a opinião do outro afete aquilo que eu sou. E eu comecei, a gente até estava conversando um pouco antes, de duvidar daquilo que eu sou por conta do outro, em detrimento do outro. Porque o outro fala, não, eu sei quem eu sou. O que você acha ou deixa de achar, não importa. A partir do momento que, de repente, assim, se a gente tem uma relação, tal, estamos aqui, tal, opinar ou dar opinião, ou qualquer coisa assim, até que vai, mas assim, não vai interferir naquilo que eu sou. Porque a partir do momento que, de repente, você começa a deixar que o que está, algo de fora, interferir naquilo que você é, aí você começa a perder a sua identidade. Aí você começa a não entender quem você é. E aí é aquela coisa, a gente entender que essas vozes, de repente, que estão na nossa cabeça, somos nós mesmos que estamos falando o tempo inteiro. E que tá enchendo o saco às vezes. Às vezes eu mando calar a boca, porque, às vezes fica muita, sabe? Às vezes você precisa só quietar. Não, aí eu pego, fecho o olho, ou ponho uma música, alguma coisa pra dar uma acalmada, ou começo a cantar na minha cabeça, assim, porque... Acabar um pouco, né? Tipo,
deixa Já quieto deu, um né? pouco. É, exato, já deu. E, bom, a gente falou muito sobre respeito também nesse episódio. Eu achei uma frase que você falou muito, muito, muito legal, que é: eu me aceito e você respeita. Cara, eu achei uma frase sensacional. E eu acho que também relaciona muito com o que a gente falou sobre bullying. Cara, tipo, você não tem que aceitar quem eu sou, quem eu não sou, você só tem que respeitar isso. Porque, querendo ou não, no mundo real, dentro das escolas, você geralmente já está numa bolha, né? No mundo real vai ter aquilo vezes... Cara, se for numa escala logarítmica, assim, sabe? Tipo, cresce... Não, logarítmica não, exponencial. Cresce muito... Contrário. Cresce muito rápido. Então, tipo, eu achei muito, muito legal essa frase. É que, na verdade, assim, ó, quando você começa a se entender, quando você percebe que você sabe quem você é e tem certeza de quem você é, o que tá, qualquer influência externa não vai te influenciar. O bullying, eu sempre falo assim, o bullying só funciona se você aceita. A partir do momento, de repente, que você, por exemplo, você me zoou, eu caguei pra você, não tô ligando. Você vai me zoar mais uma vez, eu vou continuar a não ligar. Vai chegar um momento que você vai ficar, tipo, meu, sem graça, tipo, não tá funcionando. E aí as pessoas também, hoje em dia, graças a Deus, as pessoas também já começam a te olhar de um jeito diferente, porque você está zoando alguém, ou você está falando alguma coisa estranha e tal. E eu acho engraçado que às vezes as pessoas estão tão armadas em relação a isso. Eu tenho uma aluna que uma vez eu fui chamar ela para ler, e eu estava chamando várias pessoas. Era um texto grande, então fui chamando. Aí eu peguei e chamei, fulana, ela, mas por que eu? Já é assassino de perseguição, Meu quase. amor, eu tô chamando todo mundo, é só para você ler. Aí ela foi ler, tá? Mas assim, você percebe que as pessoas elas já estão meio armadas. Principalmente se é minoria, ela era uma menina preta. Então, assim, você já sabe, você vê que tem tantos estigmas. E aí eu respeitei, conversei. E aí ela pegou e sorriu para mim, eu sei para ela. E aí ela foi de boa. Então, é muito também da gente entender o outro, né? Claro. É muito importante, porque eu acho que existe muito forte essa coisa do estigma, assim, porque... E também não é culpa da pessoa, sabe? Porque o estigma existe. E entender o outro, eu acho que muitas vezes ajuda você a se entender também, de um jeito ou de outro. Porque... É que, na verdade, assim, ó, eu não sei as marcas que você tem. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei da sua história. Eu não sei, você, apesar de ser adolescente, mas assim, muita coisa já aconteceu. já carrega uma bagagem. Exato. Você já tem uma bagagem que já vem lá de trás. Então, assim, entender isso não é fácil. Mas o mínimo que eu posso fazer é respeitar. E chegando devagar, entendeu? E vendo até onde eu posso chegar, vendo até onde eu posso ir, e aí indo aos poucos, para que de repente a coisa flua. Então, assim, todos temos marcas, todos temos história. Eu sempre falo que, na verdade, tanto as coisas boas quanto ruins, elas constroem quem nós somos. Sim. E eles são importantes. Então, assim, as pedras que passaram lá atrás, que machucaram, que jogaram, elas também fortalecem. É lógico que, de repente, pedra demais também enche o saco, né? Claro. Mas, assim, elas são importantes. Então, como você falou, as histórias, cada um tem sua história, cada um tem o seu passado. E aí, quando a gente se junta, e essas histórias se cruzam, aí que eu acho fenomenal. É por isso que eu gosto do contato. Tem a ver também com a vida urbana, né? Cara, isso que constitui uma cidade mesmo, eu acho. De tipo, pô. Na verdade, eu não digo nem troca, vida urbana, eu né? acho vida social. Não, claro, vida social. É que eu relacionei, tipo, com geografia quase. Mas, enfim. Não, a gente entendeu. Uma troca cultural, a gente sabe? entende. É muito importante ter isso. Você é meio prolixo às vezes, mas a gente entende. Eu sou. Aí eu acho que entra aquela coisa que a gente tinha falado, conectando de novo com a lei dos celulares e tudo mais, de interagir, conversar com o outro. Porque essa troca só vai acontecer, esse ambiente urbano, como falado pelo Luca, só vai acontecer quando você consegue ter um diálogo, quando você troca a sua ideia com alguém. Essa troca de olhar, isso só acontece quando a gente desconecta. Sim. Se a gente tá aqui, se cada um tivesse, por exemplo, se cada um tivesse no seu celular, não ia acontecer. Não acontece. Ou se ela acontece muito superficial, muito sem sentido. E aí, de repente, assim, eu tô aqui, eu já olho para você, é o quê? Então, assim, você não tem essa... Porque o que me dá a impressão é que eu não me importo. Eu não me importo com o que o outro está falando. Então, por isso que é importante esse olho no olho, por isso que é importante a gente conversar. E por isso que é importante hoje na escola, por exemplo, esse negócio sem o celular.
eu vejo hoje no intervalo é totalmente diferente Sim. do que era antes. Você sentiu muito, assim, essa diferença? Muito. Mas assim, muito, muito mesmo. Porque por mais de repente que às vezes estavam aqueles grupinhos, mas os grupinhos estavam todo mundo no celular. Por mais que estivessem conversando, como eu falei. Estão conversando, mas não estão totalmente conectados. Estão aqui, e aí ouvindo, de repente fala uma coisa ou outra, ou às vezes nem ouve. E essa atenção que a gente tinha que dividir, por exemplo, em sala de aula, era muito difícil. Porque a gente tinha que pedir várias vezes atenção, e aí às vezes eu explicava uma coisa simples 50 vezes e ainda tinha gente que não tinha entendido. E, cara, é o processo que a pandemia deixou, eu acho que relaciona com tudo que a gente falou. E, como eu falei, a gente já falou muito sobre respeito, a gente falou muito sobre pandemia, a gente falou muito sobre escola, a gente falou muito sobre bullying. E eu queria passar a palavra para você, deixar uma mensagem, tanto para as pessoas que, enfim, talvez se sintam inseguras dentro das escolas, talvez... Estejam passando por algum momento difícil, por qualquer razão que seja. E qualquer coisa que relacione com respeito, essas coisas que a gente falou no episódio, Na uma verdade, assim, mensagem. é sempre importante a gente procurar alguém, ter um ponto focal. Uhum. Estar sozinho o tempo todo não é bom. E, de repente, se você passa por problemas, por qualquer situação, sozinho você não vai resolver. Às vezes, aquelas vozes que a gente estava comentando agora, enquanto você está sozinho, elas parecem gigantes, parecem monstros. E quando, de repente, a gente troca experiência com alguém que você confie, qualquer coisa assim, aquele monstro, quando você externaliza, ele já nem é tão grande. Às vezes, tudo aquilo que você achava que era, nem era. Então, assim, por isso que é importante ter alguém que você confie. E é por isso que, de repente, eu ajo dessa forma com os alunos, em sala de aula, em qualquer lugar, porque é tudo tão distante que tudo que a gente puder aproximar, faça. Sim. Não importa se, de repente, se é o bom dia que você deu para alguém, se é quando a pessoa passou do seu lado e você sorriu para ela. É isso. Então, assim, é você fazer com que as pessoas entendam que você é diferente. E, de repente, se você está precisando de algo, eu vou, de repente, olhando para você, vou ter coragem de Dê falar esse assim, apoio, né? Eu vou ter, exato. Porque o apoio, ele vai nisso. Só no olhar, no sorriso. E aí você vai pegando confiança. Então, assim, ter alguém, não importa quem. Às vezes, um amigo de rede social. Só toma cuidado, porque às vezes pode ser, né? Não pode ser, às vezes não é a pessoa Pode ser que... quem você imagina. Exato. Igual, de repente, igual antigamente, hoje em dia ainda, mas quando a gente ouvia rádio, a gente ouve aquela voz, aquela voz gostosa, não sei o que, daí quando você vai ver, não é nada a ver daquilo que você imaginava, exato. porque você idealiza. Então, assim, por isso que é importante essa troca, olho no olho, procurar alguém que você confie realmente e conversar com essa pessoa sobre N problemas, N coisas, e ter esse canal aberto. Porque, às vezes, a gente está num mundo tão superficial que as pessoas elas acabam esquecendo de ter essa troca. E aí só vai somatizando. E eu vejo muito na escola isso e eu consigo, às vezes, furar essas barreiras e do meu jeito doido, às vezes. Mas é importante a gente se fazer próximo. Bom, encaminhando pro fim do nosso episódio, eu também queria deixar uma mensagem. Vou roubar do Júnior, mas eu me aceito e você respeita, tenha empatia com as pessoas, eu acho que super importante. Theo, você tem alguma mensagem final? Cara, não, minha mensagem, eu não tenho mensagem. Pô, essa conversa foi tão... passou por tantos pontos, a gente cobriu tanta coisa que eu não consigo nem pensar mais em alguma coisa. É legal que, na verdade, igual da outra vez, no outro episódio que a gente vai conversando, vai pra lá, vai pra cá, e volta ali, volta aqui. Isso é importante, exato. Agora você falou, pensei numa mensagem, que é uma coisa Então que você falou, não uma mensagem, mas um comentário, uma observação, uma coisa que você falou, essa coisa do bom dia, do sorriso, a importância dessas micro demonstrações de afeto. A grandeza das coisas pequenas, por assim dizer, que é uma coisa que eu gosto muito e eu acho que falta um pouco. Muito. E que se você puder praticar isso, pratique. Vale a pena, você vai ver que é bom pro outro, mas é bom para você também. Principalmente. Principalmente. E você quer deixar suas redes sociais, Júnior, ou você não faz muita questão? Ju_Berim, Ju_Berim, meu Instagram. Tá lá, eu vou, quando
quiser me seguir, quiser conversar, não sei o quê, tamo aí. Você vê que ele é uma pessoa muito aberta, então eu tenho certeza que ele receberia qualquer pessoa para ter uma conversa. Super. Tanto que minha rede social nem é bloqueada. Tipo, entrou. Vai, tá lá. Eu tenho professores que falam, nossa, não entendo como você faz. Ah, meu. Todo mundo sabe o que a gente faz. Então, Mas, ô Luca, sabe o que mais é aberto também? O quê? Você sabe? O contramão. Então, se você quiser mandar uma mensagem, se você tiver uma história legal para falar aqui com a gente, por favor, comenta lá nos nossos vídeos, entre em contato com a gente e quem sabe você não pode vir aqui e a gente troca um papo, Mas não é? é claro, e tem um episódio novo todo sábado, né? Importantíssimo. Contramão, _ o programa, não pode esquecer a rede social. Underline. Deixa o like, compartilha o vídeo, fala pra mãe, pro cachorro, pro papagaio, seja quem for, não é? Não é, Júnior? Tem que Exatamente. falar pra todo mundo. Tem que falar. E- Sua rede de apoio, sua rede de confiança. E Manda lá. Contramão é o programa que te faz pensar. Todo sábado um episódio novo. E é isso, gente. Até semana que vem. Valeu, Júnior. Valeu, Júnior. mais uma vez, muito bom. Mais uma vez. Como sempre. Então, pode ficar. Não. Que isso. O nosso Valeu jovem idoso. demais. Pegar a muleta.